E no nosso Visor Manhã desta terça-feira, estamos recebendo aqui com muita honra o prefeito eleito de Camboriú, ex-governador de Santa Catarina, Leonel Pavan. Bem-vindo. Bom dia, quero aqui cumprimentar a todos do Visor. Estou à disposição para falar sobre política, qualquer outro assunto. A minha curiosidade, até eu estava te dizendo antes, quando não tive oportunidade de te entrevistar enquanto candidato, né? Mas o Leonel Pavan tem uma história política em Santa Catarina longa, né? Com vitórias e reveses dos mais variados, né? Mas uma história política, eu diria, vitoriosa. E podia estar lá na chácara, tranquilo, né? Curtindo uma aposentadoria, digamos assim. Mas resolveu, na minha visão de jornalista, dedicar agora a sua experiência à cidade de Camboriú. De onde veio essa visão, Pavan, e esse apelo, né, para administrar uma cidade irmã, né, vizinha de Balneário Camboriú, e uma cidade que eu vejo que, por muitos anos, ela foi uma cidade que foi desvalorizada, né, pela região, pelos políticos, mas que tem um imenso potencial para a construção civil, para o turismo, para uma série de coisas. Como é que é isso? Bom, tu me faz uma pergunta bastante abrangente, né? Primeiro, eu realmente estava acomodado, eu tenho minha empresa, tocando meus negócios. Mas podia pensar Eu tenho consultor em Balneário Camboriú e tenho uma pousada lá em Camboriú. Então, eu podia só cuidar das minhas coisas e viajar. E deixar de ser político, que foi esse o intuito da minha Quando eu tive o AVC, em 2018, eu disse que foi um sinal, né, para parar de vez de cuidar da minha vida. Mas eu levei isso como um outro sinal. Como Deus disse, você tem muita coisa para fazer ainda. Eu fui noticiado que eu tinha morrido. Sim. E eu estou aqui, em forma. Sobre a questão de optar por Camboriú, quando eu fui prefeito de Balneário, eu tentei fazer vários projetos em conjunto com Camboriú. Mas, na época, cada um cuidava da sua cidade e não era permitido fazer consórcios. E eu achava que Balneário Camboriú poderia contribuir com Camboriú. Tanto que eu fiz uma escola bem ampla, praticamente do outro lado da BR, em Balneário, para atender Camboriú. Eu fiz uma escola na Vale do Ranchinho, que não tinha nenhum morador, mas para atender o povo lá de Camboriú. Então só passavam a BR e usufruíam das escolas de Balneário Camboriú. A saúde eu passei a funcionar até 10 horas da noite para atender os trabalhadores que trabalham em Balneário Camboriú. Tentamos fazer isso, mas não podia. Mediante a Juliana dizer que queria ser prefeita de Balneário Camboriú e se preparou para isso, ela me pediu: pai, no que o pai pode me ajudar? Claro, eu já pensei sobre o prestígio político em Balneário Camboriú e economicamente, né? A primeira coisa que passa. Mas eu disse a ela: eu vou te ajudar a ser a melhor prefeita da história de Balneário Camboriú. Concorrer a Camboriú. Se eu concorrer a Camboriú e realizar os projetos que eu acho que tem que ser feito em Camboriú, que vai conectar-se com o Balneário, você vai achar a solução dos maiores problemas. Por exemplo, água. As nascentes de água são em Camboriú. O rio Camboriú é o rio mais curto do Brasil.
todo este rio é de água potável das milhares de nascentes que lá existem. A Barra Sul não tem água. Se furar o poço artesiano, é salobra. Então precisa do rio Camboriú, das nascentes de Camboriú. Então, era um motivo para ela se estabilizar nesse sentido. E é. Outro caso é o esgoto. Balneário tem 100% de rede de esgoto, mas joga o esgoto direto no rio Camboriú. E Camboriú não tem 1 metro de esgoto. E joga para o rio Camboriú. Essa palavra rio Camboriú, balneário Camboriú, Camboriú, se confunde. Eu vou fazer a rede de esgoto em Camboriú. Então, consequentemente, vou ajudar o balneário. Outra questão é o trânsito. De manhã cedo, hora que 40 mil pessoas saem para trabalhar todos os dias em balneário. 7 horas em diante, estrangula todos os acessos. Quando retorna, à tarde, todos os acessos estrangulados para retornar os trabalhadores. Eu, junto com ela, poderemos fazer novos acessos e duplicar algumas rodovias e fazer binários juntos. Então, nós vamos resolver o problema de balneário também. Outra questão é a segurança. Em balneário tem a segurança municipal. Camboriú não tem. Tipo assim, entende alguns que a coisa ruim de Camboriú vai para balneário. Ou de balneário empurra para Camboriú e a polícia não pode atuar na outra cidade. Fogem para lá. Fogem. Isso é o que imagina alguns. Nós vamos fazer as 2 polícias, de Camboriú e balneário, e uma central única de segurança. Outra questão é o transporte público. Não precisa ser o intermunicipal com várias cidades. Só Camboriú e Balneário Camboriú e vice-versa. Para transportar milhares dessas pessoas para 2 cidades. Então, são itens fundamentais. Segurança, transporte público, acesso, água, esgoto. 5 itens apenas. Sem contar que eu tenho que fazer os cursos profissionalizantes lá em Camboriú para poder estar capacitado a trabalhar em balneário. E também fortalecer as áreas industriais de Camboriú para gerar empregos para estes também quando o balneário estiver estrangulado. Então, a forma de eu retornar, aí vem a questão de pai, de amor. Primeiro, porque meus bens são em Camboriú, a maioria. Segundo, porque eu gosto de desafios. Terceiro, porque eu acredito que com a equipe que estou montando, eu vou fazer Camboriú uma referência. Vai ser referência. Há 2 anos eu dizendo, comprem terrenos em Camboriú, que se eu for prefeito, vai triplicar os valores. E já está sendo triplicado. Quarto, é este compromisso de fazer com que a Juliana seja a prefeita das soluções. Não só solucionar o problema interno, mas as soluções em parceria com a outra cidade. Nunca se cruzou as 2 cidades. Os prefeitos diziam assim, cuida da sua que eu cuido da minha. Agora, o objetivo é cuidar das 2. Bacana. Então é por isso, outra pergunta, entendi, que eu optei pela cidade de Camboriú. Entendi. A gente vê aqui em Itapema um crescimento grande da construção civil e tem percebido que esse crescimento tem também chegado a Camboriú, mas
não com a mesma força e com um outro tipo de modelo de moradia, especialmente o modelo para atender o trabalhador, aquela pessoa que se desloca para Itajaí, para Balneário, para Itapema, ou daqui para lá também, né? Como é que o senhor pretende lidar com esse povo da construção civil? Como é que o senhor pretende atrair esse povo cada vez mais para lá? Claro que o senhor já deu algumas dicas aqui, bom, mas eu acho que precisa mais algumas coisas. A construção civil evoluiu em Balneário Camboriú e na qualidade nos meus governos. Eu, por exemplo, hoje muitos contestam isso. Eu não permitia que se construísse apartamento sem ter cada dois quartos, 2 garagens. Não permiti que fizesse kitnets. E nem mais de 2 quartos na época. A cidade evoluiu. Hoje faz falta apartamento 2 quartos e faz falta kitnets. Uhum. Hoje há uma defesa disso. Mas eu transformei, vamos dizer, eu e minha equipe, vamos botar o nosso. A gestão. Nisso, a gestão, a minha gestão. Ela transformou Balneário Camboriú. Muitos falam antes e depois do Pavã. Agora eu vou levar a construção civil para Camboriú. E já estou levando. Tipo assim, Balneário podia tudo, Camboriú não podia nada. Balneário é rico, Camboriú é pobre. Camboriú pode ter, Balneário ter prédio de 100 andares, em Camboriú 5, 6, 7, 8, 10 andares. É por isso que nós nos encontramos na ponte, eu e minha filha, pela coincidência. Quer romper este muro imaginário que existe, que uma pode tudo ou não pode nada. Que uma é rica é pobre. Não. Se pode em Balneário, pode em Camboriú. Eu vou levar a construção civil para Camboriú. Até porque, se a gente for olhar, e a gente pega o exemplo aqui de Itapema, né? A construção civil pulou para o outro lado da BR e continua desenvolvendo o outro lado da BR, né? Apostando que não é uma distância tão significativa você estar a 5, 6 quilômetros do mar, que é o caso de Camboriú. Nós temos mais potencial lá do outro lado. Sim, tem outras questões também, né? Mais que aqui, do outro lado. Nós temos o rio Camboriú. Ao longo do rio Camboriú, vou colocar no plano diretor, antecipando para você aqui, que só poderá construir projetos quem construir a marina junto. Para aproveitar o potencial náutico do rio. Que é maior, mais calado que Balneário Camboriú. Miami tem 7, 8 prédios, Marina, um lado do outro, que é o maior do mundo. Aqui vai ter 11, se quiserem construir. E já temos encaminhado um dos projetos que pretende se aprovar após o plano diretor, de 54 andares com hotel 5 estrelas e marina, em Camboriú. Então nós vamos manter essa questão do apartamento mais simples, de casas populares, para os trabalhadores, mas levar para lá o poder econômico forte. Em Camboriú não é permitido condomínios rurais. O cara que tem um apartamento de 20 milhões em Balneário Camboriú, ele não quer só ter a praia, aquela ciclovia ao longo da Atlântica. Ele também quer ir para o campo. E com a ciclovia para a região da natureza. Muitos hoje vão a Urubici, Bom Jardim, São Joaquim, Rancho Queimado, 5, 6, 7 horas de viagem. E nós temos Camboriú, 15, 20 minutos, 30 minutos de distância, com um potencial maior. Lugares muito bonitos. A gente fez matéria. Com áreas verdes. Muito bonito. bonito. Vou te contar uma daqui a pouco. Com áreas verdes. Então o cara vai ter a ciclovia e vai ter no condomínio rural uma casa de campo. E vai ter o seu apartamento na Atlântica ou em qualquer outro lugar.
Camboriú vai evoluir. Uma das coisas importantes, na campanha do Clóvis, eu me encontrei com o Clóvis sobre a ligação pelo Morro do Encano. E agora o prefeito eleito Xepa, uma questão inteligente dele, me procurou para nós darmos continuidade a este projeto. Já estou vendo que as coisas boas têm que ser aproveitadas. Lá em Camboriú, eu vou aproveitar dos meus aniversários, as coisas boas deles, eu vou tentar aproveitar. Porque a cidade não pode ter cor partidária e nem diferenças. O Xepa me ligou e quer sentar para nós começar a fazer o Morro do Encano. Porque tem um potencial turístico ali, aí você vê o potencial ali, também. Aquela descida, aquela subida, aquela área verde, aquela beleza. Lugar para fazer condomínios rurais, sítios. Então eu só estou anexando a diferença de Camboriú. Camboriú é uma cidade que está a poucos minutos da praia e a poucos minutos no campo. É um negócio diferenciado. Bacana. Uma das questões que a construção civil traz quando ela desenvolve, né, é justamente recurso, outorga onerosa e tal, mas também tem a necessidade de buscar recurso de outras áreas para todas essas necessidades que o senhor comentou, né? Como é que o senhor pretende fazer isso? Já tem os planos? Dá para adiantar alguma coisa para a gente? Muito boa pergunta. Esse Pavan, como é que tu vai iniciar o governo? Primeiro, eu vou ter que fazer um balanço sobre a sua economia. Onde eu posso gastar e onde eu não posso. O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Mas eu vou abrir portas para a área industrial. Tanto na indústria empresarial, comercial, indústria metal mecânico, têxtil, galpões para empresas que usufruem do porto de Itajaí, como para a indústria do turismo, que pretendemos levar equipamento, hotel com piscinas com ondas, já que estamos conversando, condomínios rurais, marinas, indústria de barcos, condomínios industriais na área norte, Vale do Ranchinho, Rio do Meio, porque é ligado ao porto, e fazer com que a construção civil seja tão importante para Camboriú quanto foram para Balneário, que é muito próximo. E, é claro, usar um pouco da minha experiência, da abertura que eu tenho, e buscar recursos federais. Eu fui, semana passada, já fui a Brasília, e fui levar ideias e projetos para Camboriú. Eu não sou prefeito ainda para assinar, mas a Prefeitura de Camboriú já tem alguns encaminhamentos, projetos que foram feitos via ANFRE. Eu fui lá lutar por estes projetos. Falei com deputados, com senadores, com ministros e com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Pô, Pavan foi lá, um partido de esquerda? Sim. É que o quê? Não. Partido da onde? Quem governa o Brasil é a esquerda, aparentemente, é a esquerda. Eu vou ter que falar com eles, vou aonde? Até os deputados do PL, da direita, porque o PL é que elegeu Lula as primeiras 2 vezes. Sim. Então eles já estão acostumados, já estão lá. Foram vice do Lula. Mas esses ditos de direita, quando fizerem emendas, vão ter que falar com eles. Claro. O que eu não vou falar se o Alckmin é meu amigo? Essa questão essa briga de direita e esquerda, isso é uma coisa que atrapalha. É uma afronta. Atrapalha. Escuta aqui,
Isso é uma questão ideológica, a nível nacional, de projetos. A nível nacional, quando o presidente pensa isso, o outro pensa aquilo, o ministro pensa isso, pensa aquilo, que realmente existe. Mas nós estamos longe de ser um país comunista. Isso não existe. É muito grande esse país para isso, quando falam. Só que essa direita e esquerda dividem as cidades. Quando entra uma pessoa numa igreja, tu não pergunta se você é da direita ou da esquerda para entrar na igreja. E muitas vezes o padre tem a sua formação, muitos dizem que é mais de esquerda. O pastor tem a sua formação, que muitos dizem que é mais de direita. Entendeu? E não se pergunta, quando você emite o IPTU, tu não emite um valor para a esquerda e para a direita. Quando se asfalta uma rua, você não faz o asfalto da rua para a esquerda e a direita. Quando você faz uma escola, você não diz para a criança se o pai dela é da esquerda ou da direita. Quanto à saúde, tu não pergunta para atender a pessoa se é da esquerda ou da direita. Então, isto é uma ignorância nos municípios. Isso não pode ter cor ideológica. Então, quer dizer que se o vereador é da esquerda, ele não tem direito de pleitear nada pela cidade? Ou da direita não tem direito de pleitear nada para a cidade? Quando se elege, encerra esse assunto. Se eu estava olhando o João Rodrigues, dizer, a minha bandeira é Chapecó. A minha bandeira é Camboriú. A da Juliana vai ser Balneário Camboriú. Topázio vai ser Florianópolis. Entendeu? O João Rodrigues vai ser Chapecó. Então, esta é a bandeira, é a cidade. Eu fico cabreiro. Eu fui agora falar com o Alckmin, um cara, eu estava lendo, vindo para cá, e ele dizendo, guarde para ti, rapaz, não expõe isso, é uma vergonha. Que vergonha. Diz assim, parabéns por ter acesso já ao vice-presidente que estava representando o presidente, que foi acidentado. E me recebeu por 1h12. Ao lado da sala do Alckmin, tinha uma reunião do G10 do mundo. Tinha 6 países esperando para falar com ele. Ele ficou 1h12. Falamos sobre religião, falamos sobre política, falamos sobre o Brasil, falamos sobre o mundo, falamos dos projetos para Camboriú e da região para Santa Catarina. Então, essa discussão que você tem que ter. Não vou atender porque ele pertence a uma ideologia. Você, quando faz a entrevista aqui, você não pergunta se o cara tem uma performance, tem um prestígio popular, tem algo para fazer para a sociedade. Tu o convida para falar da vida dele, dos projetos dele, para estar fazendo comigo agora. Não me perguntou se eu era direita ou esquerda. Eu sou da cidade de Camboriú. Se é daqui, não entra. É isso que a população tem que aprender. Quer dizer, porque o cara é do Internacional e eu sou do Grêmio. Não pode conviver. Não posso conviver com meu irmão, que é colorado. Agora tá uma discussão aqui no... Eu sou onda azul, né? Agora está uma discussão aqui no estado se o governador Jorginho vai ou não vai à reunião de governadores em Brasília e se abraça ou não abraça uma parceria com o MDB, porque o MDB é mais próximo da esquerda, né? Ou se vai conversar com o Lula e com o Alckmin em Brasília. Meu Deus. Querida. O governo federal tem muito mais recurso e muito mais projeto para trazer do que esse tipo de picuinha. Vamos lá. Quem é que o governador Jorginho defendia no passado? Dilma. O DENIT estava nas mãos do Jorginho. Sim, no governo da Dilma. E ele não teve problema nenhum em estar no PL agora. Que o PL era vice de Lula. Então, ele certamente vai lutar por Santa Catarina. Ele não pode dividir. E certamente não vai dividir, porque é um cara inteligente.
Se não for, perde a oportunidade. Aí ele se afasta. É que nem tirar um carvão pegando fogo de uma lareira e botar do lado e vai esfriar. Se quer ferver junto, tem que pegar e botar no fogo de volta. Tem que ir lá. Claro. Então, eu acredito que ele vá, né? O prefeito é o seguinte... Eu mesmo, eu vou procurar. Eu derrotei o PL em Camboriú. Em Balneário, minha filha derrotou o PL em Balneário. Mas eu vou procurar o governador. Claro. Ué, é lógico. Vou procurar o governador. Que dúvida. Ele é governador dos catarinenses. Ele não é governador do partido, né? E venceu em Camboriú e venceu em Balneário. Com certeza. Nessas questões de relacionamento nacional, nós temos uma pedra no sapato que atende toda a região, chamada BR-101. O senhor teve a oportunidade de conversar com o vice-presidente sobre a BR-101 e qual é que é a sua proposta para ajudar até a região a resolver essa pendenga? Bom, quando eu fui senador, meu primeiro discurso foi duplicação da região sul. Quando foi prefeito, foi feito o túnel com o Fernando Henrique Cardoso. E depois a região sul com Lula. Eu era opositor ferrenho ao Lula. Mesmo assim, eu consegui muitas coisas. Agora, ela tem uma concessão. O governo federal, quem decide é a concessão. Tá? Tanto que a região sul, Florianópolis, quem fez foi a concessionária. Uhum. Tá? Mas o governo brasileiro tem que continuar sendo parceira nas soluções, nas desapropriações das áreas. A 470 não tem concessão. Mas até hoje não terminaram a 470 de anos e anos que faltam desapropriações. Então a BR-101 precisa de desapropriações. Eu não assumi a prefeitura ainda, mas já, através de drones, de pessoas técnicas, nós já traçamos para encaminhar para a concessionária da 470 até Tijucas, até Itapema praticamente. E tem um túnel entre Balneário Camboriú, entre Camboriú e Itapema. Então, nós já traçamos e eu vou levar para a concessionária, eu tenho no meu celular aqui, o traçado de onde deverá ser a via paralela. Disse assim, Pavão, você não vai ver isto. Dom Pedro I também não viu o que está acontecendo hoje, mas conseguiu vislumbrar um Brasil, esse país. Celso Ramos não está vendo o que ele bolou no passado, entendeu? Então você tem que deixar a sua história, a sua obrigação enquanto tiver vida. Eu estou traçando e vou levar para a concessionária o trajeto, a 470 até Itapema. O senhor falou que vai ter depois uma reunião com o pessoal da ANFRE para tratar do projeto de mobilidade que, para variar, está atrasado, né? Como é que o senhor pretende trabalhar esse projeto, que é um projeto bem audacioso do ponto de vista de transporte público regional e que tem, né, a cereja do bolo, o bendito do túnel entre Itajaí e Navegantes. Como é que o senhor pretende se envolver nisso? Submersa. A ponte submersa. Eu fui convidado, porque eu não sou prefeito ainda. Sim. Mas é lógico que a gente vai levar... Daqui 2 meses vai ter que tratar, já vai se inteirando do assunto. Eu vou levar um pouco de experiência. Quando Jandir Bellini era prefeito, e eu prefeito, nós fomos conhecer algumas pontes submersas no mundo. Na época já. Evoluiu bastante, agora já existem movimento econômico, já existe patrocínio, já existe liberação do Banco Mundial, parece. Então, nós vamos lá para acompanhar, mas somos totalmente a favor. Não apenas com o túnel submerso, mas com as rodovias. Se eu não tivesse feito a Interpraias, a rodovia do Pavã,
Veja que muitas vezes desafoga a BR-101, uma das rodovias mais lindas do Brasil. Na época, eu fiz, hoje está servindo. Então nós temos que construir, dar continuidade a Interpraias ao longo dessas nossas praias fantásticas aqui, para nós termos mais um acesso, além da BR-101, além da outro acesso paralelo e também a Interpraia, que dá para ter continuidade. As marginais rentes da BR-101 têm que ser ampliadas, tem que ter investimentos. Ora, quem tem que fazer isso são as empresas e os governos, né, constituídos. Uma prefeitura não vai fazer. Impossível. Com certeza, com certeza. Mas o governo sim. Eu vou levar um pouco da minha experiência, do meu conhecimento. Todo mundo tem experiência, né? Todo mundo aprende facilmente, que foi prefeito. Mas a gente conhece um pouquinho o caminho onde o pato come. Com certeza. O prefeito, eu queria deixar mais uma vez o espaço aberto aqui, que não seja a última entrevista, que seja a primeira de muitas. Vamos nos esforçar também para acompanhar o seu governo depois em Camboriú, né? E eu queria, para encerrar a nossa conversa aqui, deixar a nossa câmera aberta para o senhor gravar um recado para o pessoal de Camboriú, que com certeza está lhe assistindo e que está com grande expectativa em relação a 1º de janeiro. Bom, primeiro quero agradecer o Visor e toda a equipe aqui. Muito obrigado a você, especialmente, pela oportunidade. Quem não se comunica, se trumbica. Só assim nós poderemos expressar o sentimento e daquilo que o povo precisa saber. É se comunicando através da imprensa. Vocês estão abrindo esse espaço para nós. E reafirmar aqui à população de Camboriú, a eleição já passou. Não preciso ficar prometendo, exceto o que está escrito. Mas eu não parei ainda de escrever meu plano de governo. Já passou a eleição e eu continuo assumindo compromissos, novos projetos para a cidade. Acredite, Camboriú é a bola da vez. Pode investir em Camboriú. Pode apostar em Camboriú. Camboriú será referência. Eu, particularmente, amo essa cidade e tenho um compromisso com Camboriú e com você. Estou à disposição. Grande abraço.